Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição que estamos estudando hoje é a lição de jovens da CPAD do terceiro trimestre de 2021, que traz por tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título Malaquias, Deus se importa com a família. E desde já o texto do dia diz, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias capítulo 2, verso 13 e 14. Assim te diz, honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Então nós vemos aqui que o tema principal desta lição é Deus se importa com a família. Os objetivos da lição é explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias, reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente e compreender que o propósito de Deus para nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. Malaquias, o profeta, ele condenou e advertiu o povo de Deus a respeito da adoração fingida. O Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele deseja do seu povo uma adoração sincera, resultado de um coração devotado e cheio de amor. A adoração a Deus em Judá não era leal, pois o relacionamento do povo com o Senhor havia sido interrompido devido ao pecado. Contudo, se houvesse arrependimento, as bênçãos do Senhor seriam derramadas sobre todos. Então, Deus não aceita o pecado, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E nesta situação nós vemos que eles estavam sendo desleal não somente a Deus, ao culto, à religião em si, mas à sua família. Eles estavam abandonando as suas esposas e casando com outras e quebrando o pacto, quebrando a aliança que um dia eles tinham feito com as suas esposas. Então, o texto do dia diz aqui, porque o Senhor foi testemunha entre o homem e a mulher, da tua mocidade. Era uma jovem com a qual tu fostes desleal, era a questão que estava em voga naquele momento. As pessoas abandonavam a Deus, se apartavam da simplicidade, do amor e praticavam toda sorte de males. Então nós vemos que Deus levanta o profeta para bater de frente com aquela situação, advertir o povo e trazer aquele povo ao arrependimento. Então nós encontramos aqui que os judeus haviam retornado para Jerusalém há cerca de 100 anos, aproximadamente. E com o tempo foram tornando-se apáticos na prática da fé. Malaquias chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção do sacerdócio. Os judeus declinavam na sua vida espiritual. A idolatria, os divórcios e os casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado e o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. O templo já tinha sido construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. O povo ia ao templo e louvavam, choravam, derramavam lágrimas, parecia um quebramento real, mas não eram. E outros nem estavam mais preocupados em ir ao templo, já não levava aquilo que era ordenado por Deus ao templo, que era trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento nela. Estavam se divorciando, estavam se voltando a tudo que é coisas materiais. O sacerdócio tinha se corrompido. Irmãos, que situação caótica. E Deus estava triste, porque Deus não coaduna com esse tipo de coisa, Deus não aceita esse tipo de coisa. Nós somos templos do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, nós somos exclusivos de Deus. Então Deus não compartilha aquilo que é dele com ninguém. E quando nós tomamos uma atitude contrária à vontade de Deus, nós estamos nos afastando de Deus
e deixando o Espírito Santo triste, e ele se afasta de nós. Então nós vemos aqui que a indiferença em seu estágio inicial apresenta-se como ingratidão, ou seja, o povo estava pagando com a ingratidão o bem que Deus tinha feito. E eles não tinham razão e nem porquê para fazer isso, porque Deus estava com eles, estava cuidando deles, e a única coisa que Deus queria deles era uma adoração sincera, e é o que Deus exige de nós nos dias atuais. Deus quer de mim e de você uma adoração sincera, aonde a gente possa estar no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles fazem uma pergunta cabiciosa dizendo: em que nos amaste? A pergunta apresentada por Malaquias refletiu o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaçada e turvada. Não conseguiu perceber o amor de Deus sobre eles. O Senhor reafirmou sua escolha, revelando o cuidado com Jacó, citado como um autêntico representante do povo de Israel. Ao longo dos anos, o Senhor demonstrara todo o seu amor pelo povo, e ainda assim Israel não sabia reconhecer e corresponder tamanho amor. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Então o povo achou: se eu conseguir isso, eu consegui com a força do meu braço. Se eu conseguir isso com a força do meu braço, eu não preciso me curvar diante de um Deus que não está fazendo nada por nós. Então isso demonstra uma cegueira espiritual e a falta de emoção para entender que Deus é quem faz todas as coisas, é quem realiza todo o bem. Sem Deus nós não conseguimos nem nos mover. Sem Deus nós não vivemos. E quando a gente olha para a vida de Judá, principalmente, depois de 70 anos de cativeiro, como Deus tratou com aquele povo que foi desobediente a Deus, trazendo de lá do cativeiro os remanescentes, eles voltam, parece que aquela bactéria maldita estava entranhada no DNA deles, e eles chegam novamente em Jerusalém e começam a praticar as mesmas coisas, se voltando contra Deus, virando as costas para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí nós vemos aqui sobre a questão do descaso religioso. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Olha só, eles traziam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Não se preocupavam com as exigências. Deus estava cansado desse descaso e indiferentismo. Os sacerdotes foram advertidos a mudarem de atitude, caso contrário, sofreriam a condenação inexorável. O desejo de Deus é que sua aliança com o sacerdócio levítico estivesse sendo observada. A balança deles era injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais. Faziam de suas funções sacerdotais uma fonte de vantagens pessoais. Misericórdia. E para concluir, pessoas eram prejudicadas na aplicação de uma lei injusta. Deus deseja de nós sinceridade e justiça naquilo que fazemos. Irmãos, só em ler esse texto, eu acho que, com certeza, que não precisa nem de fazermos comentário. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje, a época que estamos vivendo hoje, não é diferente dessa época. Quantos sacerdotes estão fazendo negócio da igreja do Senhor, negociando a igreja, fazendo negócio em que a injustiça é praticada contra os irmãos, com aquelas pessoas mais simples na fé. Irmãos, apresentando um culto mentiroso, um culto impuro, imundo, fingindo uma coisa quando na verdade é outra. Finge uma santidade, uma fidelidade, mas na verdade aquilo não passa de um teatro. Então é tempo, irmãos, de despertarmos do sono. Porque verdadeiramente, como está escrito, a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Porque esses são tempos trabalhosos, são tempos em que nós estamos vivendo e não temos tido respaldo verdadeiro. São poucos aqueles que têm se colocado 100% à disposição do Senhor para fazer um trabalho sério e honesto.
para Deus. Portanto, meus prezados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vem dizer aqui ainda que essa questão não era racial, mas espiritual. Sobre o que está falando aqui? A questão do casamento misto. Os homens de Judá foram desleais a Deus e ao se casarem com mulheres estrangeiras. Existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões, a despeito da ordem de Deus. Os judeus estavam se casando com filhas de um Deus estranho. E essa questão não era racial, mas espirituais. As mulheres de outras nacionalidades que desejavam servir a Deus eram bem-vindas entre o povo do Senhor. Esse foi o caso de Ruth. O problema era que, por meio dos casamentos mistos, os homens estavam sendo corrompidos. Deste modo, os filhos que se originavam dessas relações cresciam debaixo das influências pagãs de suas mães. E é sabido, irmãos, até nos dias atuais, que o homem, ele é o provedor. E como provedor, ele sai de madrugada de casa e retorna à noite. Então, a criação dos filhos, a educação dos filhos, ela está sob a responsabilidade da mãe. É a mãe que vai introduzir nos filhos tudo aquilo que diz respeito à educação, à família e etc. e tal. E nesse caso aqui, particularmente, como os pais eram judeus e eles saíam para os seus afazeres e as suas mães não eram mulheres convertidas, elas tinham uma cultura pecaminosa, uma cultura idólatra. Então elas passavam para os seus filhos aquela condição, e isso fazia com que aquelas crianças, após adultos, seguissem o mesmo passo da idolatria, fazendo as coisas erradas. Por isso Deus não aceitava aquela situação. Diz ainda aqui o comentário: Judá estava sendo sorrateiramente paganizada. Para a igreja atual também existe princípios divinos para o casamento. Ame e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com Ele. Não se una a alguém que se recusou a unir-se a Cristo. E aqui fala, né, do jugo desigual, que Paulo orienta muito bem sobre isso, né? Onde fala qual comunhão tem a luz com as trevas. Seria mais ou menos isso. Você se casa com alguém que não tem temor a Deus e você tem temor a Deus. Então já quebra um relacionamento, um diálogo exatamente aí, porque quando você e a sua esposa servem ao mesmo Deus, você sempre tem algo para conversar com ela acerca da grandeza de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. Mas quando você convive ou casa com alguém que não tem temor a Deus e ela segue outras coisas, então esse diálogo é interrompido. Vocês não vão ter uma relação amigável. Ela sempre vai puxar para um lado, vocês vão puxar para outro. E no meio desse balaio, dessa briga de foice no escuro, vai estar as crianças, que muitas vezes vão crescer no meio de uma dúvida, de um sério problema, e talvez puxe para o lado do pai ou para o lado da mãe, e isso é um desmantelo familiar. E Deus não quer isso. Por isso é que precisamos nos relacionar com pessoas que comunguem a mesma fé, que creia no mesmo Deus. Não importa se ela tenha mais ou menos fé. O importante é que ela tenha temor a Deus e que esteja disposta em viver uma vida de temor a Deus. Porque diante de Deus nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Diz ainda que os homens mais velhos estavam agindo com leviandade para com sua esposa de mais idade, trocando-as pelas jovens estrangeiras. Os homens estavam ignorando o propósito divino por causa da concupiscência da carne. Deus espera que os homens honrassem, ou seja, Deus esperava que os homens honrassem seus compromissos sendo leais para com a mulher da sua mocidade. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida desse ato. Eles eram relapso porque acreditavam que ficariam impunes e chegaram a questionar: onde está o Deus do juízo? Não vivia segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos aqui que, a semelhança da geração de Malaquias, muitos jovens estavam deixando a concupiscência da carne derrotá-los. Não vivia segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou não viva,
né? É melhor dizendo, não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando nós vivemos segundo a carne, eu não tinha entendido ali a frase, nós praticamos o que é errado e nos afastamos de Deus. Mas quando nós vivemos segundo o Espírito, nós não praticamos os prazeres da carne. É por isso que Paulo ele afirma dizendo, andai no Espírito, ou andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós encontramos na conclusão o livro de Malaquias nos ensinando que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório que pode ser desfeito facilmente, sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de união espiritual a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar a nossa família. E o mandamento divino é: o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, se une à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E o que uniu Deus, não separe o homem. Esse é o mandamento de Deus para o homem e para a mulher, para o casal. A mulher não pode abandonar o marido e o marido não pode abandonar a mulher. Só existe uma coisa nas Escrituras que permite, se não existir o amor, se o amor não falar mais alto, que é a questão da prostituição, do adultério. Então, isso pode fazer com que um casamento seja dissolvido. Mas, do contrário, irmãos, não pode. Você tem que honrar o compromisso que você assumiu diante da igreja, diante de Deus e diante das testemunhas. Você precisa honrar e ter cuidado com aquela com quem você assumiu o compromisso lá na tua mocidade. Porque somente a morte é que foi autorizada a separar um casal. Mais nada pode fazer isso. Ok, meu querido? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Se você faz parte desse canal, que Deus continue te abençoando, e eu te peço para que você compartilhe esses vídeos nas tuas redes sociais, compartilhe com seus amigos, deixa aquele like, é importante, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Que Deus em Cristo te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.